A paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, tudo bem com meus irmãos? Espero muito que sim, glória a Deus, aleluia. Cá estou eu, Igreja do Senhor. Vim mais uma vez, estar trazendo a mensagem do nosso Deus, aqui para a Igreja amada do nosso Pai. E a mensagem de hoje, Igreja do Senhor, se encontra no livro de 2 a Reis, no capítulo 4, do versículo 8 a seguir, que tem como tema a Sunamita e o seu filho. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo, viu, igreja, o versículo 8, para começar logo. E sucedeu também, um dia que indo Eliseu a Sune, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. O versículo 11, igreja, que fala bem assim, ó. E sucedeu um dia que veio ele ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi, chama essa sunamita, e chamando ele a ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. O 14, que fala bem assim, igreja. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela. E Geazi disse, ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. O versículo 15, igreja, que fala bem assim, ó. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem na igreja, que eu acredito que é muito conhecida aqui por todos. Aleluia, glória a Deus. A passagem vem nos falar de uma mulher, uma sunamita. Aleluia, glória a Deus, que toda vez que ela via, o profeta Eliseu passar por ali, ela sabia que ele era um grande homem de Deus, E toda vez que ele passava por ali, ela sempre o convidava ele, para comer na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Então ela conversou com seu marido e pediu para o seu marido, para eles construírem um quartinho para Eliseu, para toda vez que Eliseu passasse por ali, ele pudesse, descansar naquele quarto, para colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelário. Aleluia, glória a Deus. E assim aconteceu. Eles fizeram, o quartinho. Eliseu ficou ali. Toda vez que Eliseu ia para aquela cidade, Eliseu descansava ali. E aconteceu o quê? Eliseu mandou o seu servo chamar a sunamita, porque ele viu as coisas boas que ela fazia ali por ele, Aleluia, glória a Deus. Ele queria saber se tinha algo, que ela queria. Aleluia, glória a Deus. E perguntou a ela, e ela disse que não, que ela habitava no meio do povo dela. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu, conversando com o seu servo, ele disse, meu senhor, eles não têm filho, o casal não tem filho,
E o marido dela já é velho, aleluia, glória a Deus. Então Eliseu mandou o seu servo chamar ela e falou a ela, né, que num tempo determinado de vida, ela abraçaria um filho. E ela falou para Eliseu, né, para ele não mentir. Meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, aleluia, glória a Deus. E aconteceu na profecia que Eliseu falou para ela, aconteceu no tempo determinado, ela gerou um filho, aleluia, glória a Deus. E esse filho, ele cresceu, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos relatar que esse menino, ele foi até o pai, onde o pai estava com segadores, e chegou lá. Essa criança teve uma dor de cabeça muito forte. Então, seu pai mandou, né, que os seus empregados, né, os seus servos, levassem o menino, né, a criança, até a mãe dele. E os trabalhadores servos levou o menino até a mãe dele. E a Bíblia vai nos relatar que ela ficou com o menino, né, de manhã até meio-dia. Só que quando deu meio-dia, o menino veio falecer, né, nos braços dela, nos joelhos dela. Ele morreu. Então, o que ela fez? Ela pegou a criança, levou para o quarto do profeta Eliseu e colocou a criança deitada, né, na cama de Eliseu e fechou a porta. E foi até o marido dela e pediu ao marido dela que enviasse um servo dele, né, para organizar uma jumenta, né, pegar uma jumenta que ela queria ir até ao homem de Deus, né, até o profeta Eliseu. E o marido dela perguntou, mas por quê? Hoje não é lua nova e nem é sábado, aleluia, glória a Deus. E ela simplesmente só respondeu que ia tudo bem, vai tudo bem, aleluia, glória a Deus. Você veja, igreja do Senhor, nem para o próprio marido dela, ela não contou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, que o filho deles vinha morrer, porque muitas das vezes nós não podemos estar contando, igreja do Senhor, o que está acontecendo, né? Porque já pensou, igreja, se ela tivesse contado para o marido dela que o filho dele tinha acabado de morrer e que ela queria ir até o profeta, na esperança, né, de o filho dela ressuscitar, vir à vida. O marido dela, muitas das vezes, poderia ter desincentivado ela, né, desmotivado ela. Dizer, você vai fazer o quê atrás dele? Você já está morto, você já morreu, nós temos que providenciar, é o velório, né? E atirar a fé dela, né, em Deus estava muito grande, porque muitas das vezes ele não poderia estar com a fé na mesma altura da fé dela, né? De saber que o sobrenatural, o impossível, poderia sim acontecer. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, nem para o marido dela ela falou, muitas das vezes, nem para o nosso próprio marido, igreja do Senhor. Nós não podemos estar contando tudo, não, porque muitas vezes não está, a fé dele não está no mesmo nível que a nossa. Muitas das vezes ele não vai, né, dar credibilidade para aquilo que nós estamos falando, querendo fazer na confiança que nós estamos em nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim aconteceu. A sunamita foi, né? Pegou a jumenta, o seu servo foi e falou com o seu servo para não parar na estrada somente quando chegasse até o profeta Eliseu. E eles foram. Aleluia, glória a Deus. E todo mundo no caminho que ia perguntando como é que tá, só dizia que ia tudo bem. Aleluia, glória a Deus. E chegando, né, até o profeta Eliseu, Eliseu de longe já avistou ela e mandou o servo dele ir até ela perguntar se ia tudo bem com ela, se ia tudo bem com o marido dela e se ia tudo bem com o filho dela. Porque eu acredito que Eliseu achou estranho, gente. O que essa sunamita veio fazer aqui, né? Me procurar alguma coisa não tá bem, né? Só que ela falou o servo de Eliseu que ia tudo bem. Aleluia, glória a Deus. E quando ela chegou até o profeta Eliseu, a Bíblia vem nos falar que ela simplesmente se lançou nos pés de Eliseu. Aleluia, glória a Deus. E o servo de Eliseu ia tirar ela, só que Eliseu falou que era para deixar, porque a alma dela estava muito triste, muito amargurada. Aleluia, glória a Deus. E ela foi falar, né, para o Senhor. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse ela, né?
que ela não pediu, pelo qual ela disse, não me enganes. Aleluia, glória a Deus. Então o profeta, né, Eliseu, mandou o servo dele, né, e disse, versículo 29 que fala assim, e ele disse a Geazi, cinja os teus lombos, toma o meu bordão, a tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saude. Se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o teu rosto, sobre o rosto do menino. E mandou ir, né? O servo dele fazer isso. Aleluia, glória a Deus. E o servo dele foi e fez. Só que o menino não voltou, não ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Então foi, né, o profeta Eliseu até o menino, aleluia, glória a Deus. E quando chegou lá, o profeta Eliseu, ele simplesmente entrou dentro do quarto, fechou a porta, né, e se deitou sobre o menino, aleluia, glória a Deus, e orou ao nosso Deus, né? Se deitou sobre o menino, né? Face com face, e orou. E a Bíblia vem nos relatar que o menino espirrou 7 vezes. Aleluia, glória a Deus. E depois que o menino espirrou 7 vezes, o menino voltou. Aleluia, glória a Deus. Mas o que me chama mais atenção, igreja do Senhor, nessa passagem toda, é a fé, igreja do Senhor, da sunamita. Aleluia, glória a Deus. A fé e a confiança que ela tinha em nosso Deus. Ela sabia que através da vida do profeta Eliseu, o nosso Deus, ele ia operar um milagre na vida do filho dela. Aleluia, glória a Deus. E a confiança. Aleluia, glória. E ela guardou a igreja do Senhor. Igreja, eu fico pensando assim, sabe, igreja, imaginando como deve ter sido para aquela mãe, igreja do Senhor, ter visto seu filho, seu único filho, morrer nos seus braços. Aleluia, glória. Mesmo assim, ela foi uma mulher forte. Ela foi forte, igreja do Senhor. Ela não entrou em desespero. Aleluia, glória. Porque se fosse hoje em dia, a mãe teria entrado em desespero, começado a chorar, se desesperar. Tinha falado para o mundo inteiro, né, o que tinha acontecido, que o filho tinha morrido, tinha vindo a óbito. Aleluia, glória a Deus. E não teria recebido o milagre da vida, da ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Mas pelo fato dela ter sido uma mulher forte, né? A fé dela ter muito grande do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E ela não ter contado, igreja do Senhor. Ela não contou, ela guardou. Aleluia, glória a Deus. Aquilo para nem para o próprio marido dela. O pai do filho, ela não contou, igreja do Senhor. Tá vendo, igreja do Senhor? Isso serve também para nós, para cada um de nós. Nem tudo, igreja do Senhor, nós podemos estar falando da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes lança a palavra de desânimo, né? Isso é demais para você, isso não vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. E acaba desmotivando a pessoa, não é verdade, igreja do Senhor? Não é diferente dos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque se essa sunamita, ela tivesse contado, igreja do Senhor, para o teu marido, o que tinha acontecido, teu marido com certeza, ele não teria deixado ela ir até o homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele teria, igreja do Senhor, desmotivado ela, que não, vamos preparar o velório, vamos preparar o enterro, não há mais o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Então ela também, eu acredito. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala isso. Mas eu acredito assim. Como ela era mulher dele, ela já sabia a fé dele como era, né? Até que ponto ele cria, ele acreditava que o nosso Deus poderia operar, fazer um milagre. Então eu acredito que por causa disso ela não contou para o marido dela. Ela simplesmente disse que ia tudo bem. Aleluia, glória a Deus. O que falta muitas das vezes em nós, igreja do Senhor, quando perguntar como é que vai a tua vida, como é que vai teus filhos, por mais, igreja do Senhor, que não esteja tudo do jeito que a gente gostaria que tivesse, aleluia, glória a Deus. Mas o segredo, igreja do Senhor, é nós dizer que vai tudo bem, por mais que não esteja tudo bem, porque a Bíblia fala, igreja do Senhor, que a nossa boca, os nossos lábios têm poder, tanto para abençoar, também para como amaldiçoar. Aleluia, glória a Deus. E continuar crendo, confiando em nosso Deus.
porque só o nosso Deus, igreja do Senhor, é quem pode operar um milagre, aleluia, glória a Deus. É só o nosso Deus, igreja do Senhor, que pode nos dar vitória, é só Ele quem nos entende, quem nos compreende, não há outro, aleluia, glória. Hoje em dia, sabe, igreja do Senhor, hoje tá tão difícil, igreja do Senhor, nós confiar, sabe, nas pessoas verdadeiras, sabe, porque hoje em dia a gente não sabe quem realmente está sendo sincero, quem não tá, aleluia, glória a Deus. É triste, sabe, igreja, é triste, mas é a realidade, e a palavra de Deus também nos fala, né? Que maldito o homem que confia no outro homem, aleluia, glória a Deus. Porque pode nos trair, né? Trair a nossa confiança, ver o nosso Jesus, Jesus Cristo, igreja do Senhor. Ele foi traído por um dos discípulos dele, né? Que andava ali com ele, estava o tempo todo com o nosso Salvador, com o nosso Jesus. E traiu o nosso Jesus, aleluia, glória a Deus. Não é diferente, igreja do Senhor. Hoje em dia conosco não, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por algo muito difícil na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida pessoal. Muitas das vezes a gente quer mesmo, que nós somos seres humanos ainda, nós ainda estamos nesse corpo de carne. Muitas das vezes nós quer desabafar, quer conversar com alguém. Aleluia, glória. Mas hoje em dia, a igreja, está tão difícil, hoje em dia confiar, sabe? Verdadeiramente numa pessoa. Saber assim, igreja, sabe que a gente vai poder contar, desabafar. E que não vai espalhar, que não vai falar, mas hoje em dia tá difícil, igreja. Hoje em dia, para falar a verdade, igreja do Senhor, tá uma escassez. Até dentro da casa de Deus, aleluia, glória a Deus. Até dentro da nossa própria parentela, aleluia, glória a Deus. É triste falar isso? É triste falar isso, igreja, mas é uma grande verdade. Hoje em dia, a igreja do Senhor, o único, porque a igreja do Senhor ainda assim, que a gente ainda pode contar tudo que a gente pode ter certeza, igreja do Senhor, que nunca vai nos trair, que nunca vai trair a nossa confiança, é somente Jesus Cristo. Esse sim, igreja do Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos nos derramar na presença de Deus e contar tudo que está se passando dentro do nosso coração, tudo que está se passando na nossa mente, porque só Ele, igreja do Senhor, é quem nos entende, é quem nos compreende, e só Ele, igreja do Senhor, é quem tem o poder para resolver os nossos problemas. Aleluia, glória a Deus. Porque o homem é falho mesmo, igreja do Senhor. Nós somos falhos mesmo, aleluia, glória a Deus. Nós ainda estamos no corpo de carne, aleluia, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para a igreja do Senhor, por mais que esteja tudo difícil, igreja, por mais que as coisas não estejam do jeito que a igreja gostaria que tivesse, aleluia, glória, mas continue crendo, continue confiando, acreditando no nosso Deus, que no tempo certo, na hora certa, Deus, ele vai agir, aleluia, glória a Deus, e que nós não venhamos, igreja do Senhor, nos desfalecer na espera, porque esperar dói, cansa, é cansativo, mas vale a pena, igreja do Senhor. A Bíblia também nos fala, igreja do Senhor, que o melhor das coisas não está no começo, nem no meio, mas no fim. No fim é o que é o melhor, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus sabe, igreja do Senhor, o que é bom para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus, que nós devemos somente esperar, confiar e acreditar no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E levar isso para a nossa vida, né, igreja do Senhor? Como minha irmã está, vai tudo bem, para a glória de Deus, está tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Que nós íamos fazer, igreja do Senhor, que nem a Sunamita ela fez. Aleluia, glória a Deus. Que nem ela falou que vai tudo bem, apesar que não estava tudo bem, igreja do Senhor. Ela estava passando por um momento difícil, uma luta. Ela tinha acabado de perder seu único filho, aleluia, glória a Deus. Mesmo assim, ela foi uma mulher forte. Ela foi uma mulher
corajosa em Deus. Aleluia, glória. Ela sabia que o nosso Deus, ele poderia resolver aquela situação. Aleluia, glória a Deus. Ela sabia que através daquele homem de Deus, o nosso Deus ia operar um milagre na vida do filho dela. Aleluia, glória a Deus, porque nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja para o nosso Deus. Igreja, continue acreditando, confiando que o nosso Deus, ele ainda realiza sonhos. Ele ainda realiza milagres. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala, igreja do Senhor, que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria o nosso Deus, ele não cumpriria? Ele cumpre, igreja do Senhor. Ele cumpre as suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Se Deus fez uma promessa para a igreja, basta somente a igreja continuar crendo, confiando, acreditando no nosso Deus, que na hora certa, no tempo certo, Deus vai realizar. Aleluia, glória a Deus, porque também a palavra do nosso Deus fala, né? Que para o nosso Deus, igreja do Senhor, e que forte, para o nosso Deus não há nada impossível. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, a mensagem foi essa. Que o nosso Deus me conduziu. Aleluia, glória a Deus, para estar trazendo aqui para o canal. Para estar trazendo aqui para a igreja essa palavra de despertamento. Aleluia, glória a Deus. Despertamento, igreja. Como vai a igreja? Vai tudo bem para a glória de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja, eu vou estar fazendo uma pequena oração para estar encerrando, amém? Amém, igreja do Senhor. Peço aos meus irmãos que, por favor, feche seus olhos. Venha somente, igreja do Senhor, se ligar no céu. Aleluia, glória a Deus. Que a igreja do Senhor venha unir a tua fé junto com a minha. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala, né? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu acredito, aleluia, glória a Deus, que aqui, aleluia, glória a Deus, vem nesse vídeo, aleluia, glória a Deus, mais de um justo. E que Deus vai escutar, já está escutando as nossas orações. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar fechando os olhos, igreja do Senhor, e vamos estar somente orando, vamos entrar em oração. Amém, igreja do Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por até aqui, meu Pai. O Senhor ter me ajudado, Pai. O Senhor ter me dado forças, meu Pai. O Senhor ter, meu Pai, cuidado de mim, cuidado da minha família, Pai. Obrigada, meu Pai, por esta palavra, meu Pai, que o Senhor trouxe aqui para os meus irmãos, meu Pai. Pai, nos ajuda a cada dia, meu Pai, nos faz, meu Pai, ser pessoas mais fortes, meu Pai. Que nós viemos, meu Pai, a cada dia confiar mais no Senhor. Pai, que nós viemos fazer, meu Pai, que nem a Tsunami tá feia, meu Pai, apesar dela estar passando, meu Pai, por um luto, meu Pai, por uma dor, meu Pai, ter perdido seu único filho, meu Pai. Mesmo assim, meu Pai, ela falava que ia tudo bem, vai tudo bem. Pai, que nós venhamos, Pai, aprender, meu Pai, que nem a Tsunamita, meu Pai, a dizermos, meu Pai, que vai tudo bem, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Pai, eu entrego, meu Pai, meus irmãos em tuas mãos. Pai, vai visitando, meu Pai, cada um deles nesta hora, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, vai renovando as forças, a fé e a esperança, Pai. Pai, eu entrego, meu Senhor, cada um em tuas mãos. Pai, só o Senhor sabe, meu Pai, como cada um deles se encontra. Como se encontra, meu Pai, o coração e a mente. Mas eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta hora, meu Pai,
Pai. Vai visitando eles, meu Pai. Vai renovando a fé, a força, a esperança, Pai. Pai, eu não sei, meu Pai, qual é a área, meu Pai, que eles estão precisando de oração, mas o Senhor sabe. Pai, eu entrego cada um deles nas tuas mãos. Pai, que venha ser feita, meu Pai, a tua vontade, o teu querer na vida dos meus irmãos. Pai, vai entrando, meu Pai, dentro de cada casa, meu Pai, dentro de cada lar, meu Pai. Pai, vai entrando com obra de libertação e salvação, meu Pai. Pai, vai salvando essas vidas, meu Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Pai, vai repreendendo, meu Pai, toda a fúria de Satanás nas nossas vidas, meu Pai. Pai, que todo levante de Satanás venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, que Satanás não venha ter forças, que Satanás não venha ter poder, meu Pai, contra nenhum de nós. Pai, vai nos cercando, Pai, com colunas de fogo, com brasas vivas do teu altar. Pai, nos dá uma cobertura espiritual. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço. Pai, vai enviando nesta hora, Pai, exércitos de anjos, Pai, com espada de fogo, para estar lutando, para estar guerreando, Pai, no mundo espiritual, a favor de nossas vidas, meu Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Pai, eu entrego nossos filhos em tuas mãos. Pai, vai cuidando de cada filho nosso, meu Pai. Vai livrando do mal. Pai, vai repreendendo, Pai, toda seta maligna, todo dado inflamado, Pai, na vida dos nossos filhos, que venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, eu entrego, meu Pai, os meus irmãos em tuas mãos, meu Pai, que venha ser feita a tua vontade, o teu querer na vida de cada um deles, Pai. Também entrego, meu Pai, os inscritos desse canal, meu Pai. Vai cuidando de cada um, meu Pai. Vai fazendo aquilo, meu Pai, que eu não posso fazer. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Foi só até aqui que o nosso Deus me conduziu. Aleluia, glória a Deus. E até o próximo vídeo, que assim o Espírito Santo de Deus está me conduzindo. E fiquem todos com a santa e a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja.